Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos então, continuando aqui, né, os arquivos especiais, vamos então trabalhar, né, manipular aqui arquivos CSV, né, valores aqui separados por vírgula. Então, como que a gente pode ler um arquivo? Então, dado um arquivo, como que a gente pode ler? Existem basicamente duas formas. A primeira delas é utilizando uma classe chamada de reader. Em ambos os casos, né, tanto a classe reader, né, que a gente vai ver, e a classe dictReader, né, ambas as duas, né, estão dentro do pacote CSV, que ele é carregado automaticamente quando nós instalamos o Python, né, ou seja, é um pacote built-in, tá ok? Então, vamos voltar aqui para o reader, né? Então, como é que nós fazemos para utilizá-lo? Primeiro, né, basta colocar lá um import, né, from CSV, a gente vai importar o reader. Não precisa importar o pacote todo, né, porque a gente só vai utilizar o reader neste caso especificamente, que a gente vai ler, né, apenas o arquivo aqui. E aí, né, a leitura é como um arquivo genérico, né, como nós já fizemos anteriormente. A gente pode, de uma maneira mais pythônica, né, aqui, utilizar aqui o with, né, e aí a gente vai abrir um determinado arquivo, né, e aí vamos percorrer esse arquivo. Então a primeira coisa a fazer é criar um objeto, né, desse tipo CSV, né, leitor, né, CSV, que a gente cria, né, passando ali reader e o arquivo, o nome do arquivo. Muito bem. Uma vez que a gente criou, aí basta a gente percorrer, né, basicamente esse leitor CSV. Ele vai conter aí todos os registros já. Então ele vai ler geral, vai colocar na memória, né, e a gente vai poder então ter acesso. Cada linha, né, basicamente é uma lista, né? Esse é o único detalhe ali, né? Então o primeiro valor está na 0, 2, então você vai ter que observar, né, como que o arquivo está e aí trabalhar de acordo aqui. Vamos fazer essa implementação. Vamos lá para o PyCharm. Vamos fechar isso daqui. Vamos criar aqui um novo arquivo. Estamos na aula 161. 161. Antes de fazermos aqui a implementação, vamos copiar para cá, né, o arquivo exemplo. Eu devo ter um arquivo exemplo aqui. Vou colocar aqui na pasta do projeto. Vou colocar aqui dentro. Ctrl C. Colar. Aqui, ó. Então esse daqui é o exemplo, né? Então a gente pode, por exemplo, aqui, um exemplo aí, por exemplo. Nós podemos abrir com um bloco de notas só para a gente ver como que ele está. Então tá aqui, só para a gente entender, né, este arquivo, né? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, né, colunas, ou seja, 4 atributos, onde eu tenho uma cota mensal, eu tenho a data de início do plano, eu tenho o nome do proprietário, né? E tenho aqui o usuário, né? O usuário é o nome de e-mail, é um e-mail, né? Basicamente o usuário é um e-mail, ok? Então estão aqui, basicamente, essas informações. E eles estão separados por vírgula, tá vendo aqui, ó, separados por vírgula, ok? Então essas informações, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 informações, além do cabeçalho, mais 18, tá bom? Então é essa a informação que nós vamos ler aqui. Então aqui, olha só, já apareceu aqui pra gente, olha lá, exemplo.csv. Então é esse arquivo que nós vamos ler, ok? Então vamos aqui a nossa, vamos então implementar essa primeira forma, né, de ler utilizando o reader aqui, ok? Vamos lá então. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar. Então from CSV, a gente vai importar, né? Import quem? O reader. Muito bem. Em seguida, né, a gente vai abrir o arquivo lá, with open, e aqui a gente passa o nome. O nome então é exemplo, tá aqui, ó, CSV. E a gente vai chamar aqui como arquivo, né? E aqui, ó, vamos declarar aqui um objeto CSV, um leitor CSV, e o construtor aqui, ó, reader, e a gente passa o arquivo aqui. Muito bem, criamos o objeto leitor, e agora vamos ler lá. Ou seja, ele já está agora todo na memória, e agora para cada linha, né,
em leitor CSV. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir print, fazer aqui formatado, né? Só para a gente saber, ó, coluna 1, 2 pontos, e ele vai ser quem? A linha 0, né? Só que linha 0 aqui eu tenho que colocar entre chaves, né? Então aqui, ó, linha 0. Muito bem, então ele vai mostrar aqui. Nós vimos lá, temos 4, não é isso? Então, linha, aí a coluna 2, vai ser linha 1. Temos a coluna 3, coluna, vamos fazer C1, C2, C3, né? Para reduzir um pouquinho aqui. Senão vai ficar muita informação. C1, C2, C3 e aqui a linha 2. E a última aqui, que seria C4, coluna 4, que vai ser a linha 3. Muito bem, e aí ele vai mostrar. Vamos salvar e vamos executar aqui. Vamos ver o que acontece. E tá aqui, ó, ele fez a leitura, né? E olha só, a primeira linha que ele mostra é a linha de cabeçalho, ó. É a linha de cabeçalho, tá vendo? Linha de cabeçalho, então, cota mensal, início, proprietário e usuário. E depois ele vai mostrando, ó, todas as informações conforme ele vai resgatando lá do arquivo, ok? Muito bem, então como que a gente poderia, eu quero só as informações, como que a gente poderia fazer, né, para não exibir, né, isso daqui? Basta a gente eliminar o primeiro, né? Então, como que a gente faz isso? Então a gente poderia, por exemplo, né, como ele é um iterator, né, a gente poderia utilizar o next, ok? Depois que a gente lê, o ponteiro está na primeira posição, eu vou para o next, né, eu vou para o próximo, e a partir dali eu leio, né? Então vamos lá, vamos fazer isso lá. Então aqui no caso, a partir daqui eu tenho um iterator, né, que é o leitor CVS, então eu posso simplesmente aqui, né, fazer aqui next leitor CVS. Se eu faço isso, eu pulo o cabeçalho, ok? Então neste caso, ó, vamos salvar e vamos executar novamente. Agora sim, ó, agora ele mostrou só os dados e sem efetivamente o cabeçalho, tá? Então é assim que a gente pode ir trabalhando, né? Deixa eu só salvar aqui como arquivo aula 161B, né? Esse aqui vai ser AB. E eu vou voltar aqui na primeira e vou só tirar este next aqui para ele ficar igualzinho. E agora ele está saindo com cabeça. Ok. Então eu tenho a 161 e a 161B, tá bom? Muito bem. A outra forma, né, é utilizando o Dict Reader. Como o próprio nome diz, né, ele vai transformar isso aí em um dicionário, né, basicamente. Então aqui vai transformar um dicionário, vai entender como um dicionário, né? E aí então basta trabalhar com isso. E aí um detalhe interessante, né? Ele vai transformar em dicionário. E em sendo dicionário, basicamente nós não vamos ter o cabeçalho, né? Nós não vamos ter o cabeçalho. Então o cabeçalho já vai estar ali na estrutura própria, né, do dicionário, que é chave-valor, né? Então, na verdade, a gente só precisa mostrar o valor. A chave não mais, né? Porque a chave vai ser única para todo mundo, né? Única no sentido, né? Por coluna vai ser única, né? Tá bom? Então aqui, né? É basicamente a mesma coisa, né? A gente vai criar um objeto, Dict Reader, e só aqui, né? Quando nós vamos mostrar, né? Cada um dos valores aqui, é que eu tenho que colocar dentro da linha uma chave específica que eu quero. E essa chave vai ser o quê? O cabeçalho nosso lá, tá bom? Então vamos fazer a implementação. Vamos salvar aqui esse daqui, arquivo save as 161B e agora é o C, ok. Então aqui em cima, olha, a primeira importação, né? Então eu vou carregar de CVS, não mais o Reader, mas agora o Dict Reader, né? Dict Reader. A abertura vai ser a mesma, da mesma forma, né? Só que agora aqui o leitor CVS, ao invés de fazer com o Reader, eu vou fazer com o Dict Reader, né? Ao fazer com o Dict Reader, ele cria então o dicionário. E aí, para percorrer basicamente o dicionário, é bem semelhante, faço dessa forma, só que na exibição, né?
aonde eu vou ter a coluna 1. Então, na verdade, aqui, olha só, eu vou ter aqui a linha e dentro da linha, aqui, ó, dentro da linha, eu vou ter que ter aqui a chave. Então, a chave da primeira é cota. Você tem que fazer certinho, né? Como ele está pegando aqui, ó, tá vendo? Cota mensal, certo? Cota mensal. Muito bem. Eu vou pegar e copiar isso daqui, olha. Ctrl C. Pronto, ficou melhor. O nome proprietário e a última aqui é usuário, é isso? Usuário. Tem que colocar exatamente como está lá, tá, pessoal? Muito bem digitado, vamos salvar e vamos executar. E está aqui então, né, as informações, né, exatamente como nós pegamos. Vejam que ele não apresenta mais o cabeçalho, né, em virtude de que o cabeçalho ele se transforma na chave, né, de cada uma das informações aqui, né, ou seja, como um dicionário realmente. Ok, pessoal? E só tem mais um detalhe, né, quando nós trabalhamos com o Dict Reader, a gente pode também, né, fazer uma adequação do delimitador. Vocês viram, né, no exemplo da aula passada que o delimitador era ponto e vírgula, não é isso? Aqui no caso o delimitador é vírgula. Então eu posso fornecer aqui um parâmetro, né, para o construtor aqui que vai construir aqui e fazer, né, a leitura do arquivo CSV. E como que eu faço isso? Vamos lá para a apresentação. Eu tenho um parâmetro nomeado chamado delimiter, né? E aí basta passar com o parâmetro ele. Ele já vem como padrão a vírgula, né? Se a vírgula é o padrão, ou seja, se a vírgula é o que está no seu arquivo, não precisa colocar absolutamente nada, né? E aonde eu tenho que passar isso? No construtor, né? Ou seja, eu passo lá delimiter, ponto e vírgula. Se for ponto e vírgula, se for tab, o tab, se for vírgula, a vírgula, ele já é o padrão, né? Não tem que passar. Se você quer colocar explicitamente que é a vírgula, você pode fazer dessa forma, como a gente pode fazer ali, ó. Vamos fazer lá no exemplo. Então aqui, olha só, eu posso colocar uma vírgula aqui e aqui delimiter vai ser igual, delimiter igual. E aí aqui eu posso passar aqui, por exemplo, aqui a vírgula, né? Seria a vírgula. Ok? Então ele deve funcionar exatamente da mesma forma. Tá aqui, ó, funcionou exatamente da mesma forma. Se eu passasse aqui ponto e vírgula, ele não funcionaria, porque lá no arquivo não é essa delimitação. Ok, pessoal? Então é dessa forma que eu faço a leitura, né? Então são duas formas, né, de fazer a leitura aqui de arquivo CSV. E aí eu trabalho, né, uma vez lido, né, a manipulação, né, desses dados, aí você faz da forma que bem entender. Ok, pessoal? Então vejo vocês na próxima aula. Tchau!